E o documentário sobre a vida do Stan Lee mal começou e já teve um react super forte. Começou com esse tweet da neta do Jack Kirby. Review do documentário do Stan Lee. É um infomercial fuleiro. Rolling Stone. E somente um dia após esse tweet veio uma verdadeira carta do filho do Jack Kirby criticando o documentário. Eu vou ler aqui o que o filho do Kirby falou sobre... Entendo que, como é um documentário sobre Stan Lee, a maior parte da narrativa esteja em sua voz. Não é um grande segredo que sempre houve uma controvérsia sobre os papéis que foram desempenhados na criação e no sucesso dos personagens da Marvel. Stan Lee teve a circunstância afortunada de ter acesso ao megafone corporativo e à mídia, e ele os usou para criar seus próprios mitos quanto à criação do panteão de personagens da Marvel. Então, por várias décadas, ele foi o único creditado com isso e abençoado com uma vida longa. Meu pai morreu em 1994. É geralmente aceito que Stan Lee tinha um conhecimento limitado de história, mitologia ou ciência. Por outro lado, o conhecimento do meu pai sobre esses assuntos era extenso. Meu pai se aposentou dos quadrinhos no início da década de 80 e, é claro, faleceu em 94. Lee teve mais de 35 anos de publicidade, muito naturalmente com o apoio e a bênção da Marvel, enquanto impulsionava a marca Marvel como um efeito colateral de impulsionar a si mesmo. As décadas de autopromoção de Lee culminaram com suas aparições em mais de 35 filmes da Marvel, começando com X-Men em 2000, cimentando assim seu status como criador de todas as coisas da Marvel para um público de filmes não familiarizado com a verdadeira história dos quadrinhos da Marvel. O primeiro crédito de tela do meu pai nunca havia aparecido até o final da adaptação cinematográfica do Homem de Ferro em 2008. E ainda assim, depois de Stan Lee, Don Heck e Larry Lieber. Neil Kirby, o filho de Jack Kirby. E assim que essa carta foi publicada, as caixas de comentários na internet ficaram cheias de opiniões, algumas delas bem amalucadas. Nesse episódio, nós vamos comentar e mostrar alguns fatos sobre essa disputa pela autoria dos personagens da Marvel. E por que esse caso da família Kirby causa tanta apreensão, não somente na Marvel, mas em todas as empresas americanas do ramo do entretenimento. Hoje, qualquer pessoa que tenha frequentado os cinemas nas últimas 2 décadas tenha algum tipo de ideia de quem foi o Stan Lee. Como eu coleciono quadrinhos desde que eu era criança, às vezes vem alguém e comenta comigo que viu um filme de super-heróis e que viu aquele velhinho, é assim que eles acabam comentando, que aparece nos filmes, que é aquele velhinho que inventou todos os personagens da Marvel, que é dono da Marvel. Aquele velhinho que sempre aparece. Bom, vocês sabem como é a sensação de escutar esse tipo de opinião. Em 1996, eu aluguei uma fita, naquela época era a fita que a gente alugava, e fui assistir com alguns amigos. E tinha essa cena. You looking at that couple inside? Actually, I was just looking at this little pink number over here. Na hora, eu olhei ele ali e falei, caramba, o Stan Lee. E quem estava assistindo junto comigo me perguntou, Stan o quê? Holy shit! Aren't you? Oh, Stanley. Hi. E é claro que tinha a menção dos personagens. You're responsible for the greats. Let's do the list. Spider-Man, Guilty. The Incredible Hulk. Afraid so. Oh man, this is so cool. The X-Men. Now that you mention it. A realidade daquela época é que dificilmente alguém fora do fandom ou que não fosse aficionado dos quadrinhos soubesse quem era esse Stan Lee. Após essa cena que ele fala aquilo, ninguém me perguntou. Esse era o nível de interesse que as pessoas tinham com relação ao Stan Lee. E como era a segunda metade dos anos 90, a Marvel em si estava com um processo de falência, estava enfrentando um processo de falência, e a gente ainda estava longe ainda do primeiro filme do Blend. O documentário sobre a biografia do Stan Lee é narrado por ele mesmo, na maioria das vezes. Tem coisas curiosas, como uma conversa que ele e o Jack Kirby têm em uma rádio. O documentário em si é um documentário interessante, mas o problema em relação a ele é que ele meio que perpetua essa ideia de que o Stan Lee teria criado quase que de maneira exclusiva a maioria dos personagens da Marvel da Era de Prata, o que não é verdade.
Como esse tema é um pouco complicado, a gente vai começar com esses 3 caras. E esses 3 foram de alguma maneira responsáveis pelo surgimento desses personagens. Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Hulk, Thor, Homem de Ferro, Homem-Formiga e a Vespa, Doutor Estranho, Vingadores, X-Men, Demolidor, Inumanos, Galactus, Surfista Prateado, Pantera Negra. Tem 2 elementos que acabam pesando bastante nesse debate sobre a autoria desses personagens. E o primeiro é o método Marvel de fazer quadrinhos. O Stan Lee se reunia com o desenhista que ele tinha escolhido para que fizesse essa revista, e eles conversavam um pouco sobre o que seria o plot, ou o enredo. E ele passava essas diretrizes, ou esse plot, e esse desenhista ia ilustrar. Depois ele trazia de volta essa história para o Stan Lee, que ele pegava a história e começava a preencher com diálogos e começava a preencher também com a voz do narrador. O Mark Evanier trabalhou junto com o Kirby, foi amigo pessoal da família do Kirby, e ele cita que esse plot que o Stan Lee entregava para os desenhistas era uma coisa muito simplista. Ele cita esse caso, por exemplo, do Galactus. O plot que o Stan Lee teria entregue seria algo como: faça eles lutando contra um deus. Ou seja, uma frase. E é claro que existem outras fontes dizendo o Stan Lee havia tido uma reunião e a reunião tinha sido um pouco mais extensa do que isso que o Mark Evanier comenta aqui. E para complicar ainda mais, às vezes a pessoa que desenhava essa história, que ilustrava a história, não era a mesma que ilustrava a capa. Muitas vezes o Stan Lee acabava dando a capa porque ele gostava da maneira que o Kirby desenhava, que tinha bastante dinamismo, ele escolhia o Kirby para desenhar a capa. Como é o caso dessas 2 capas, na primeira aparição do Homem-Aranha, o Steve Ditko, que é o que desenha o Homem-Aranha, que é conhecido como co-criador do Homem-Aranha, mas quem fez a capa foi o Kirby. O Ditko tinha feito uma primeira capa que o Stan Lee, até onde a gente sabe, parece que ele rejeitou essa primeira capa e pediu para que o Kirby refizesse a capa. No caso do Homem de Ferro, também tem uma situação parecida, onde quem acaba desenhando a capa é o Kirby, mas no miolo, na história, é outra pessoa que desenha. Então, como já deu para ver, esse método da Marvel, ele já deixa, ele era bom para fazer uma grande produção, mas ele já deixa a coisa um pouco confusa. O segundo elemento é o work for hire. Essa expressão, ela significa que alguém foi contratado para executar um serviço sob encomenda e que, sob a lei americana de propriedade intelectual e da autoria, se a pessoa for contratada nesse regime, ela não tem direito, ela abre mão do direito sobre essa propriedade intelectual, no caso desses personagens, a propriedade disso fica com quem contratou o serviço. E as editoras, e notem que a gente não está falando somente da Marvel, elas alegam que esses artistas trabalhavam nesse regime. E isso equivale até para o próprio Stan Lee. Mas se a gente acha que esses elementos já deixam o tema um pouco confuso, esperem só para vocês verem esse caso do surfista prateado. No documentário, o Stan Lee acaba utilizando uma frase um pouco calculada. A maneira com que ele se expressa, ele diz que o Kirby foi o primeiro que desenhou o surfista prateado. Na realidade é um pouco diferente do que ele foi o primeiro que desenhou. No caso do surfista, não houve nenhum tipo de conversa anterior. O que acontece é que quando o Kirby traz numa história do Quarteto Fantástico os desenhos, a ilustração, o Stan Lee tem um choque. Ele olha, já tem o personagem desenhado, pronto, com a prancha, o personagem que era o surfista prateado. E ainda no livro do Evanier tem uma citação do Stan Lee onde, ao ver o surfista prateado pronto nessa revista, ele diz: quem é esse maluco que está em cima dessa prancha? Agora, o Jack Kirby foi longe demais. Então a gente pode concluir que, nesse caso, o surfista que a gente conhece é uma criação somente do Kirby, certo? Nessa época, em alguns números do Quarteto Fantástico, o surfista que aparece é o Arauto do Galactus, que está preso no planeta Terra. Mas nós não sabíamos a origem dele, porque, para o Kirby, o surfista prateado era um ser feito de energia pura, que nunca havia sido um homem. Uma concepção radicalmente diferente do que a que o Stan Lee vai acabar mostrando nesse quadrinho, que ele fez sem o Kirby e ilustrado pelo excelente John Buscema.
Agora ele é o sentinela do espaço, que um dia foi um homem chamado Norrin Had, que tinha uma mulher chamada Shalabal, que foi transformado pelo Galactus. Que ele tem um tom filosófico e amargurado porque ele é obrigado a abandonar a mulher que ele ama. Bom, eu acho que eu não preciso nem comentar que o fato do Stan Lee ter feito essa origem, que era bem diferente do que o Kirby, ele tinha planos para fazer para o surfista, com um outro desenhista, isso fez com que a relação dos dois deteriorasse mais ainda. Entre os anos 80 e 90, a Marvel estava passando por diversas situações, entre elas a possibilidade real de ir à falência. E em 1994, o Kirby falece e ele acaba não vendo a chegada dessa nova tecnologia no cinema, essa computação gráfica que poderia fazer com que esses personagens inventados por eles pudessem ser finalmente bem adaptados para o cinema. E ainda em 1994, o James Cameron, após ele terminar o True Lies, ele tenta de qualquer maneira fazer esse filme do Homem-Aranha. Ele tinha já um roteiro para esse filme e ele tinha até um ator, que era o Leonardo DiCaprio. Mas os direitos do personagem estavam no meio de uma briga jurídica grande. E o Cameron, ele tentou de tudo que é jeito convencer a Fox a gastar um pouco de dinheiro nessa briga jurídica, investir um pouco de dinheiro para tentar pegar os direitos do personagem, mas a Fox não foi adiante, o Cameron perdeu o apoio e ele fez esse comentário sobre a Fox. Eles são tão avessos ao risco, por algumas centenas de milhares de dólares em honorários advocatícios, eles poderiam ter tido uma franquia de 2 bilhões de dólares. Eles estragaram tudo. E 4 anos depois da morte do Kirby, um teste com um personagem da Marvel já mostra que o público está disposto a ver esses personagens no cinema. E em 2000, X-Men é o primeiro filme de uma equipe de super-heróis que funciona no cinema. E a profecia do James Cameron acabou se tornando realidade em 2002, porque o filme do Homem-Aranha finalmente é lançado e ele atinge uma marca estimada em mais de 1 bilhão de dólares de bilheteria. E nesse mesmo ano, o Stan Lee entra na justiça americana contra a Marvel, alegando que ele tem direito a 10% dos lucros que vêm desses personagens dos filmes X-Men e Homem-Aranha. E essa briga foi indo para frente nos tribunais e em 2005 o New York Times informava que finalmente tinha acontecido um acordo entre a Marvel e o Stan Lee. Apesar dos termos desse acordo das duas partes não terem sido divulgados, em um relatório que a Marvel acaba mostrando que ela tem separado em torno de 10 milhões de dólares para poder pagar o Stan Lee. E entre o lançamento do filme de 2002 do Homem-Aranha até o dia desse acordo, que foi em 2005, mais filmes foram lançados. Assim como 2002 foi um ano muito importante para uma mudança grande que acontece na Marvel, 2009 também vai ser um ano bem importante. É o ano que a Disney compra a Marvel. Ela paga 4 bilhões de dólares na Marvel. E você se lembra do Work for Hire? No mesmo ano que a Disney comprou a Marvel, os herdeiros do Jack Kirby entraram com uma ação contra a Marvel. E os advogados da família alegaram que existe uma área cinzenta no entendimento da lei e que os direitos autorais poderiam ser reivindicados depois de 35 anos. E em 2014, depois de uma disputa acirrada jurídica entre a família Kirby e a Marvel Disney, a Marvel preferiu não arriscar e evitou que o processo fosse até a Suprema Corte nos Estados Unidos. Ambas as partes anunciaram que chegaram a um acordo amigável, mas não foram anunciados os termos ou os valores que envolviam esse acordo. E caso esse processo fosse decidido em favor da família do Kirby, poderia abrir um precedente da lei de direitos autorais nos Estados Unidos, que poderia chegar até abrir um precedente até mesmo para a música. E após isso, mais filmes ainda foram lançados com esses personagens. Em 2018, o Stan Lee falece. Na época, na internet apareceram alguns gráficos mostrando o valor desses personagens que ele ajudou a criar. E nos últimos anos, um artista e 4 herdeiros continuaram uma briga jurídica contra a Disney e Marvel, tentando recuperar os direitos autorais e contestando, de novo, esse Work for Hire. O artista é o Larry Lieber, que é irmão do Stan Lee e que tem 91 anos. Ele reivindica os direitos do Homem de Ferro e do Homem-Formiga. Os herdeiros do Don Heck reivindicam os direitos do Homem de Ferro, Gavião Arqueiro e Viúva Negra.
Os herdeiros do Gene Colan reivindicam os direitos do Capitão Marvel e do Falcão. Os herdeiros do Don Rico, que escreveu pouquíssimas histórias para Marvel, mas em uma das histórias que ele escreveu A Viúva Negra, eles reivindicam os direitos da Viúva Negra. E tem os herdeiros do Steve Ditko. Eles reivindicam os direitos do Doutor Estranho e do Homem-Aranha. E agora, em 2023, no mês passado, repetindo meio que aconteceu com a família Kirby, a Disney Marvel anuncia que chegou num acordo amigável com 4 desse grupo. E o único que não fez um acordo até agora com a Disney Marvel são os herdeiros do Steve Ditko, Homem-Aranha. Sabem o potencial atômico disso aí. E isso que a gente viu até agora é uma super simplificação de um tema complexo. E mostra que em relação a quem inventou o quê, a gente deve evitar tirar conclusões rápidas ou ter um tipo de pensamento 8 e 80. A própria família do Kirby já emitiu mais uma nova declaração dizendo que ela deixa claro que ela não está afirmando que o Stan Lee não participou, que não teve participação no desenvolvimento desses personagens. Que não é esse o ponto. E o Stan Lee, por ter uma personalidade efervescente, ele foi incansável e essencial para que a Marvel tivesse a atenção de uma audiência mundial. E ele nunca perdeu a oportunidade de promover esses personagens. Nem que ele precisasse sair nu numa foto, se cobrindo apenas com uma revista do Hulk. Uma última coisa. Dentro dessa revista dos anos 60, tem uma história do início do Quarteto Fantástico que tem uma primeira aparição. E essa aparição pode nos dar uma pista. Até aí, leitores, Jack Kirby e eu escrevemos a história. Antes que o inesperado acontecesse, vamos até o estúdio de Kirby e Lee. Que tal alguém assim para ser o vilão? Não está mal, mas muito comum. Nossos fãs estão acostumados a super vilões. Pena que o Dr. Destino esteja perdido no espaço. Ele foi o maior de todos os bandidos. Sim, não podemos criar alguém como ele todos os dias. E adivinha quem criou essa história?